E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hugo. Nossa videoaula de agora é sobre a dilatação térmica dos líquidos, em especial a dilatação anômala da água. Então, sobre a dilatação dos líquidos, o que acontece? Nada mais é do que uma dilatação aparente. O que vocês precisam entender é o seguinte: temos um sólido e um líquido. O sólido, a gente já viu nas propriedades da matéria que o sólido, as moléculas são mais agrupadas, são mais juntas, ele se dilata menos que um líquido, que as moléculas estão mais soltas. Então, se eu tenho um recipiente com um líquido até a boca, certo? E esse recipiente é aquecido. O que vai acontecer? O recipiente vai dilatar e o líquido vai dilatar também, vai derramar alguma coisa. Por que que chamamos de dilatação aparente? Porque o que derramou não condiz com o que realmente o líquido dilatou. Entendem? Porque o recipiente também dilata. Olha só, aqui nesse exemplo azul aqui, tem o volume inicial, aqueço, vou ter um volume final e um líquido extravasado, o que vazou. O que vazou é a dilatação aparente. Por quê? O recipiente dilatou, o líquido dilatou mais e transbordou. Então, se eu quiser saber a dilatação do líquido, eu vou pegar o líquido vezes o gama dele, vezes variação da temperatura. Se eu quiser saber a dilatação do recipiente sólido, vou pegar o volume dele, vezes o gama dele, vezes a variação da temperatura. Se eu quiser saber o ΔV do líquido, outra forma, é o ΔV do recipiente mais o ΔV aparente. Vejam só, se eu quiser saber o ΔV aparente, é só pegar o ΔV do líquido menos o ΔV do recipiente. Exatamente isso. O tanto que o líquido dilatou menos o tanto que o recipiente dilatou. Ou ΔV aparente, variação do volume aparente, é o V0, vezes o gama aparente, vezes o ΔT. O gama aparente é o do líquido menos do recipiente. Então, que fique muito claro, pessoal, isso, que o líquido dilata mais. Se ele dilata mais, ele vai vazar. Só que ele vaza um tanto, né, que não condiz com o total que ele dilatou, porque o recipiente dilatou também, certo? Então, está aqui todas as orientações com relação a isso, tá bom? A dilatação anômala da água, o que acontece? Coloquei várias situações, é uma situação específica. A dilatação anômala da água é uma característica presente em algumas substâncias, com destaque para a água, onde há um comportamento irregular em relação às variações térmicas. No caso da água, quando essa dilatação anômala, ela se dá entre 0 e 4 graus Celsius. Então, se eu tenho um volume inicial de água, V0, quando eu aqueço, a tendência normal é aumentar o volume. Só que de 0 a 4, vejam só, o volume da água diminui, certo? Então, se o volume diminui, em 4 graus Celsius, a gente tem a água mais densa e o seu menor volume, certo? Vejam só o gráfico. Depois de 4 graus Celsius, ela volta a aquecer normalmente. Por que isso ocorre? Esse fato ocorre porque as moléculas de água se ligam a partir de ligações intermoleculares, chamadas de ponte de hidrogênio. A água, em seu estado sólido, apresenta um retículo cristalino, com grandes vazios entre suas partículas. A fusão do gelo resulta na quebra dessas ligações, resultando numa redução de 10% do seu volume anterior. E, inversamente, a solidificação da água causa o aumento do seu volume inicial. Então, como eu havia dito, como é que é a parte com relação à densidade da água? Ela começa com sua densidade e ela ela vai ser mais densa em 4 graus Celsius. Por quê? Pelo gráfico aqui, vejam só, o volume diminui. Sabemos que densidade é massa dividido por volume, certo? E assim, ela tem sua maior densidade, que pode ser verificado nesse gráfico aqui. Vejam só, volume diminui, densidade aumenta. Isso só acontece, pessoal, entre 0 e 4 graus. A partir de 4 graus, o comportamento dela é normal. Ela vai aquecendo, ela vai dilatando e vai aumentando o seu volume.
Tranquilo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Espero que tenham entendido e até a próxima.